Olá, cancerianos! Bem-vindos ao No Marte Cartomancia, neste que é um quadro especial ali para as temporadas de cada signo. Claro que você sempre pode estar ali acompanhando outros signos que fazem parte de pontos importantes no seu mapa, ou que se ressaltam ali de alguma forma, mas por aqui o que interessa é abrir essa temporada pensando o que esse novo ciclo, o que esse momento, de renovação pode trazer para você. E cada um tem um modo especial, assim como as minhas leituras particulares que seguem o seu contexto, personalizados para a sua medida certa. Mas vamos começar o que interessa, vamos entender o que é importante que vocês recebam enquanto mensagem nesse período, e aí a gente vai partir das cartas holísticas para entender muito bem o que será esse momento, né? Esse momento desse ano que se abre aí, e o que é importante você ter em mente. Para além de respostas, né, de conselhos práticos, as orientações buscam trazer para vocês um pouco mais de consciência e clareza. Enfim, vamos lá? Aqui a gente começa com a casa do tangível, trabalhando daquela forma de falar assim, segura aí as suas vontades, segura aí as suas impulsividades, que a gente tem aqui um rumo do possível para te apresentar. Do outro lado, Plutão, a metamorfose, conjunto com Aquário, visão elevada e a chave. Belíssimo! Olha só que estrutura bonita a gente tem por aqui. Esse jogo vai fazer parte de uma leitura ampla, né? Que tem um panorama muito bom, que é no seguinte assim. Vamos começar. Algumas mudanças e algumas transformações, a gente sempre espera que elas se exteriorizem. É como se aqueles momentos que a gente tem alguns términos ou passa por algumas situações de corta o cabelo, faz uma mudança de visual, de roupa, de estilo, mas aqui a mudança que tem para esses cancerianos é uma mudança de perspectiva sobre quem eles são no mundo, mas reparando muito mais sobre como as suas habilidades, os seus passos, os seus direcionamentos vêm formando muito mais uma perspectiva interna do que externa. Pode ser que esse próximo ano, né? Pode ser não. Aqui, o momento, né, desse próximo ano, ele deve pensar muito bem sobre aqueles momentos onde a mudança radical não tem que estar para fora, não tem que se exteriorizar para ela estar acontecendo. É como se a vida estivesse te puxando e falando assim, olha, muitas transformações e muitas coisas se alteraram dentro de você. E às vezes você pode ficar naquela sensação que as mudanças não aconteceram ou não estão acontecendo no ritmo que você espera, mas a real é que elas estão se manifestando de outras maneiras. Algumas pessoas podem estar selecionando melhor o que vale a energia delas, o que vale o tempo delas, e penso aqui em essa carta como a chave, né? Sendo desse modo tão abstrato, vou ler a nossa afirmação para trazer um pouquinho mais de clareza para a nossa leitura. Então, aqui, assim como a visão elevada de Aquário, a gente tem a afirmação: sempre há que se buscar o mais elevado. Então, aqueles temas que eram muito próprios da vida aqui na Terra, no sentido de o que eu vou fazer da minha carreira, o que eu vou fazer do meu relacionamento, o que eu vou fazer para minha autoestima, ele sai um pouco do campo e você começa a pensar assim, o que é a minha essência? O que eu trago de mim? O que eu venho colocando e depositando no meu dia a dia que reflita realmente a maneira com que eu quero encontrar uma paz interior, uma paz comigo, uma paz com o mundo, e não no sentido de passividade, mas paz no sentido, mesmo no erro, no equívoco, eu sei que eu estou em busca de algo que demonstre ou que me mostre mesmo que eu estou sendo fiel a mim. Aqui a gente vem com esse Plutão em metamorfose, e vou ler também a afirmação dele, porque são cartas mais complicadinhas da gente entender, mesmo que metamorfose seja um pouquinho mais óbvio, né? A palavra, no caso. E a afirmação da metamorfose é a seguinte:
eu estou em sintonia com os meus mais concentrados poderes interiores. Então aqui a gente vai partir dessa lógica que é nessa vida cotidiana, é nesse dia a dia que a gente começa a enxergar que as mudanças elas não se farão no estouro, na explosão ou na questão radical. As mudanças, essa mudança dessa visão elevada que é esse aquário e pode sim ter conectado a mais espiritualidade, ela vai se demonstrar naqueles pequenos sims ou não, naquelas pequenas opções que a gente vai fazendo em mérito dessa paz interior e em demérito daquelas ações que te levam, que podem até te aproximar mais do mundo, né? Da vida mundana, no sentido de o que é sucesso, o que é prosperidade. Mas não cabem mais para você e não cabem mais na sua vida, no sentido realmente de fazer sentido mesmo, gente. É isso. E agora vamos ver um recadinho da espiritualidade através do baralho cigano. Esse joguinho, inclusive, é um jogo que está no meu catálogo, que eu renovei recentemente e que eu busquei aqui trazer para esse jogo de câncer, porque eu achei que foi, né, uma conexão, assim, gravar nesse período que eu tô lançando ele, hein, gente? Vamos ver qual o recadinho que a espiritualidade tem para os cancerianos. Cachorro, livros e raposa. Olha, se a espiritualidade manda esse recado aqui para vocês, é quase como se fosse um pouco assim, deixa de ser boba, deixa de ser besta, no sentido que você já entendeu o que é lealdade, o que é fidelidade, o que é companheirismo, o que é ter pessoas por você. Por que que você continua dando sorte ao azar de dar ouvidos ou de questionar algumas questões suas e algumas escolhas suas por aquela pessoa que talvez não tão nitidamente, mas daquela pessoa que te traz sempre um ponto negativo ou um ponto contrário para tudo que você faz e tudo que você sente? No sentido assim, eu passei a vida e cresci, né, tô aqui na vida adulta e entendi já quais são os tipos de pessoas que estão nela e me fazem bem, me fazem confiante, mas também me auxiliam a repensar e criticam quando necessário. E aí, nessa dinâmica, né, sempre pode ter aquela pessoa que não é crítica que ela traz para sua vida, é desconfiança. Então, aqui a espiritualidade está assim, olha, no meio desse tanto de gente aí que você gosta, que você quer abraçar, muitas vezes você, por medo, por receio, pode ser até mesmo da solidão ou de se sentir solitária, num sentido... Solitária é redundante, né? Solidão e solitária, meu Deus. Ou de se sentir ali por fora de algo, acho que é isso. Algumas pessoas estão ainda nesse vínculo com você, mas estão sempre te colocando para baixo, te fazendo sempre questionar qualquer escolha. Então você entende? Existem amizades que conseguem elogiar e deixar críticas e você sente que está sendo acolhida ali, está sendo vista por essa pessoa, e existem outras pessoas que colocam apenas aquela ponderação do nossa, mas você vai fazer isso? Você vai fazer assim? Ou então, eu não faria assim, sendo que é algo que só corresponde à sua vontade, ao seu desejo. Então a espiritualidade está assim, ó, tem galinha ali nesse puleiro que não está condizente. Então fique de olho, porque você já aprendeu o que é confiar e ter confiança com as pessoas, mas às vezes você esquece de exercitar isso e pensar o porquê que certas pessoas ganham mais destaque na vida de vocês, no quesito de dar pitaco, aconselhar, se você sabe que toda vez que essa pessoa chega, você se sente mal. Então, esse livros aqui no meio, ele vem como essa questão do aprendizado que você já teve da vida e que você sabe como é uma pessoa que dá para você contar com ela, e nem sempre vai ser a pessoa mais boazinha, no sentido de talvez as suas amigas mais confiáveis ou amigos mais confiáveis não sejam aqueles bonzinhos, mas no mesmo troco que eles dão a crítica, eles também dão acolhimento, em troca de outra pessoa que pode passar mel na sua boca e ao mesmo tempo te desestimular de viver várias coisas. Pois tá aí, gente. Agora vamos ver aqui no campo afetivo o recado para os cancerianos
que se conectam por aqui, né? E vamos ver primeiro aqui para esses cancerianos que estão em relacionamento e precisam aí de uma luz para entender o que é esse momento. Vamos lá. Opa! Caíram algumas cartinhas a mais, mas eu vou soltar. O louco, 4 de copas, 2 de copas e 9 de paus. Lembrando que é para quem está em relacionamento. E aqui, gente, a gente volta a tocar talvez no que é a máxima da leitura de câncer para esse mês. Talvez a de maior dificuldade do canceriano seja conseguir viver a vida da maneira com que ele não busque a aprovação externa, ele não busca uma aprovação que venha muito da balança desse outro. Aqui, quando a gente tem esses 4 estímulos, né, desse louco, desse 4 de copas, desse 2 de espadas e desse 9 de paus, é muito no sentido, o canceriano em relacionamento, às vezes ele vê a pessoa vivendo, né, outra vida, ou uma vida que parece ser mais feliz que a dele, e ele pensa, e se eu largar isso aqui e for viver outras coisas? E nesse passo, ele não só causa atritos dentro da sua relação, como ele também se coloca indisponível para essa outra pessoa. E aí, aquele vínculo, aquela emoção, aquela troca, ela acaba ficando defasada e você encontrando ou criando, né, verdadeiros motivos para que essa relação se encerre. Aqui está dizendo sobre a falta de novidade dentro de alguns relacionamentos, não é porque não há mais o que fazer, mas muito porque em algumas pessoas se fecharem na ideia que existe um modo certo de ter novidades ou enxergar na vida do outro o modo certo de ter novidades, ele acaba criando barreiras que fazem com que esse outro se afaste e que essa conexão e união amorosa acabe realmente se debilitando. Então, look, ó, pode ser até mesmo essa raposinha aqui que vem falando, ai, mas seu relacionamento é bom assim, mas vocês não fazem isso e aquilo, e naquela de, ai, tô só te aconselhando, acabando, ó. Pois é, babado, né? Mas fique aí esperto. Nessa de olhar o novo para fora, que talvez você esteja prejudicando a sua relação dentro. E agora para cancerianos que estão aí solteiros na pista para negócio. Vamos lá? Qual é a mensagem? Eu vou pegar até outro baralho de tarô. Vai que, né, tem as cartas iguais e as mensagens se refinem, afinem por aí. Para cancerianos solteiros agora, por favor, 3 de paus, 2 de ouros e 7 de paus. Gente, as bonequinhas estão para jogo e principalmente após ali o período de aniversário pode esperar um pouquinho de novidade, mas será preciso aí balancear o que é aquela busca por alguém, do que é aquela busca por uma identificação total com essa pessoa. Quero ver o fundo do deck só para página de paus. Aqui tem muito fogo de palha na vida desse canceriano solteiro, porque às vezes ele não enxerga ou não se relaciona com outro pelo outro, mas ele se relaciona com outro puramente por aquele desejo de, ai, agora vai caber, esquecendo que uma vida a 2 ou a 3, a 4 é um eterno equilibrar pratos, é um eterno balancear no sentido assim, às vezes a pessoa que é ideal fisicamente para você, emocionalmente não é. Às vezes a pessoa que é ideal para você mentalmente não tá naquele escopo físico que você gosta. E aqui também você pode sentir que quando você estiver de tal forma, quando as coisas rolarem de tal forma, você vai poder encontrar ali uma orelhinha para você esquentar. E isso acaba, 8 de paus aqui no fundo e 9 de espadas, isso acaba gerando na vida de você
uma busca por, né, uma busca pelo ideal acaba gerando na vida de vocês apenas relações passageiras que afetam muito a maneira com que você se conecta com o outro. Às vezes algumas pessoas passam na nossa vida para ser passageiro mesmo e para nos mostrar um certo valor e para nos fazer criar uma certa prudência no sentido de, bom, já sei o que eu não quero, agora eu sei o que eu quero, mas não no sentido puramente físico, emocional, mental, mas no sentido de situações. Eu vou ter que buscar pessoas assim, porque são pessoas que se encaixam melhor na minha vida. E aí, gente, tá se criando aqui um ninho de relações rápidas que tá precisando daquela folga. Lembra ali da casa do tangível? Então, ali tá assim, nossa, as cartas até tentam fazer o possível pro amor ser aqui um canal para esses cancerianos solteiros, mas tá muito difícil porque no fogo de palha e na idealização vocês vêm fazendo escolhas que são muito pesadas e que são muito reflexos de pessoas do passado, de coisas e situações que já foram. Então, ao olhar para frente e tentar de novo, muitas vezes alguns cancerianos pegam referências lá de trás do que era bom lá atrás. E aí, por isso que acabam no 9 de espadas, sofrendo muito. Enfim, gente, isso aqui é uma breve leiturinha de aniversário, mas se eu pudesse falar a principal mensagem entre todas aqui, até mexendo nessa coisa do campo amoroso, é um ano um pouquinho mais lento, é um ano onde você tá mudando uma perspectiva muito interna, de se sentir confortável no mundo, de se sentir confortável dentro de si. E isso vai parecer, ai, nossa, mas é papo filosófico e tudo, mas não é porque muitas vezes as coisas vão ocorrer na sua vida de acordo com o que é sucesso para o outro. É como se muito tempo da sua vida você estivesse medindo com a régua do outro, e aí, né, num processo que pode ter começado antes e vai acompanhar nesse ciclo, é um processo que é um pouco lento para você construir uma régua interna com as suas necessidades do hoje, não do ontem, não do amanhã, mas do presente. Enfim, eu sou no Marte, aqui do Marte Cartomancia. Se você precisar de leituras particulares de acordo com o seu contexto, é só me chamar nas redes ou mandar aquele e-mail. Eu vou ficando por aqui e um beijo e até a próxima.